Boa noite! Sejam muito bem-vindas, minhas poderosas. Sejam muito bem-vindos ao Pacificando, né? O programa onde você me diz como foi a relação com seus pais e eu te digo quem tu és. Meu nome é Andresa Pires, eu sou terapeuta de cura de paz. Eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem seus bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial, principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida: carreira, relacionamento, finança e poder pessoal, autoestima, autopoder, autoconfiança. E isso sem precisar de anos de terapia. Então, né, já compartilha esse vídeo, já compartilha esse conteúdo, né, manda o link, convida, porque aqui a gente tem um conteúdo rico, um conteúdo profundo, né, transformacional, e ele é gratuito para que realmente possa chegar a várias pessoas e gerar transformação, tá bom? Me ajudem a ajudar. Se você é novo aqui, pode se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu entrar ao vivo ou postar conteúdo novo. Né? O tema de hoje do Pacificando é como a mãe, olhem, como a mãe influencia no profissional e na autoconfiança depois de adulto. A gente acha que mãe influencia na vida da gente enquanto a gente está debaixo do mesmo teto dela, não é verdade? Né? Enquanto a gente está ali no mesmo ambiente. No entanto, isso não é verdade. Vocês vão entender como que isso funciona. Vamos entender aqui hoje. Combinado? A mãe. E quando eu falo em mãe aqui, eu vou tratar primeiro a mãe biológica, né? Muitos de vocês foram criados por outras pessoas, assim como eu fui criada pela minha avó, e a gente às vezes cria aquele hábito de dizer mãe é a que cria, né? E sim, a gente tem uma gratidão imensa, né? A gente realmente valoriza a pessoa que nos criou, mas nós não podemos jamais negar aí a conexão que a mãe biológica é para a gente, para o nosso inconsciente, para os nossos resultados na vida. A mãe biológica é o canal divino que conecta o mundo espiritual com o mundo material, o mundo físico. A gente só existe aqui, minhas poderosas, por quê? Porque a gente tem um corpo físico, né? E o corpo físico, a quem nós devemos? Nós devemos aos nossos pais biológicos. Eles que, né, nos deram essa oportunidade de unirem as genéticas lá, falando de maneira simples, para que nós tivéssemos a oportunidade, né, dessa existência, dessa vida. A gente fala que a vida quem deu foi Deus, né? Foi a fonte criadora, sim, o sopro da vida, sim, mas o corpo biológico a gente deve aos nossos pais. E a mãe, como aquele casulo ali, né? Que é o primeiro caminho, é o primeiro ninho, é o primeiro lar que nós temos aqui antes, né, de entrar no mundo físico. Ela é muito sagrada. Ela nos, ela nos proporciona isso. Então, mãe, não importa o que aconteceu com sua mãe biológica, às vezes você tem algumas coisas que travam você, que bloqueiam essa relação, não importa. Hoje, a partir de hoje, a partir dessa live aula, do meu coração para o seu coração, eu quero que você honre a sua mãe biológica. Honre o seu pai biológico. Porque às vezes você fala, não preciso deles para nada. Não me ajudaram em muita coisa. E tudo que você é hoje, criatura linda, você só é porque eles te deram a oportunidade da vida. Todas as suas conquistas, que muitas vezes você empina o seu nariz e diz que não precisou de pai, não precisou de mãe, você só conseguiu porque você tem uma vida para ter conseguido. Então, assim, resumindo, resumo da ópera, tudo que você se orgulha, tudo que você conquistou, tudo que você é, tudo que você conseguiu, tudo que você faz, você deve, você só consegue porque você tem um corpo físico, você tem essa máquina maravilhosa e perfeita que foi concedida pelo seu pai e pela sua mãe. Tá bom? Então, assim,
A partir de hoje, tenha isso em mente. Não importa, eles não te devem nada. Se não fizerem algo por você, tá tudo bem. Eles já fizeram tudo o que eles precisavam fazer, que é te trazer para a vida. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então, vamos compreender, né, o que acontece na vida da gente para que a mãe da gente tenha essa influência. Muito bem, meus amores, 80% daquilo que nós somos depois de humanos, de adultos, perdão, deve-se àquilo que nós vivenciamos na nossa infância. Então, 80% do ser que você é hoje, você deve ao seu ambiente ali da infância, tá? Praticamente 100% dentro do ambiente familiar. Não é 100% não, uns 85% dentro do seu ambiente familiar e os outros ali, no máximo 15%, na escola que você ia e sofria bullying, no bairro que você morava e os vizinhos ficavam te cercando para te bater, a escola que você ia e os colegas faziam aquelas brincadeiras de exclusão, de rir de alguma coisa dentro de você, ou no seu jeito de se posicionar, no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, nas suas aparências, né, no que você vestia. Todos esses bullying não ficaram lá no passado. E aí tem os outros ambientes, o clube, né, esses ambientes externos. Mas o foco total deve ficar dentro do lar. Né? 80% do que nós somos hoje, esses adultos independentes aí de nariz empinado, que dizem que não dependem mais dos pais, se deve ao nosso ambiente ali da infância. E como que isso funciona, Andresa? Eu não estou entendendo. Como que os pais têm tanto poder sobre a gente? Nós, quando chegamos aqui, neste mundinho, né, na terceira dimensão, como bebê chorão, banguelo, careca, né, fazendo o número 2 ali na fralda, o que acontece? Nós chegamos como se fosse um CD virgem, um CD sem informação nenhuma. E o que acontece para que a informação venha para que esse CD, para a gente aprenda coisas no mundo? Nós temos criaturas ali à nossa volta, né, com a missão de nos direcionar. E normalmente essas criaturas são os nossos pais. E tudo que os nossos pais fazem é interpretado por esse cérebro infantil, que não é igual ao de adulto. Muitas vezes a gente estressa e se irrita com uma criança porque que ela haja do jeito que a gente age, mas ela não tem essa maturidade, o cérebro é infantil. Então, esse cérebro infantil observa, absorve, ouve, cheira, sente, de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito aberta, porque ele ainda está atuando em ondas alfas. O que é isso, Andresa? Sabe quando você coloca uma música relaxante e aí tudo fica muito tranquilo, relaxado, né? E a informação entra, o conhecimento entra. A criança está sempre nessa fase. Ela está brincando com 3 coisas aqui. Você falou um palavrão atrás dela, baixo. Ela já ouviu, já decorou, já aprendeu e está repetindo, porque ela está atuando ali em ondas altas. Então, depois a gente muda isso. Depois a gente começa a ficar acelerado, a ter pensamentos demais, a ficar pensando em contas, em dívidas, em namorado, em namorada. Mas isso na infância não acontece. Então, aquela criança, principalmente até os 7 anos de idade, está como uma esponja, absorvendo tudo à sua volta. Você era essa criança. Eu fui essa criança. E aí, aquilo que os nossos pais fizeram ali, naquele ambiente perto da gente, a gente aprendeu. Ah, Andressa, mas foi ótimo, porque aí meus pais só me ensinaram coisas boas. Mas tem um detalhe, meus amores. A criança, ela, às vezes, não aprende aquilo que foi ensinado do jeito que foi ensinado. Porque, como eu falei, o cérebro é infantil. Então, a percepção da criança é diferente. Vou dar um exemplo para não ficar técnica, que aqui a gente quebra o tecnês, né? A gente fala linguagem normal aqui. Imagina o seguinte: uma mãe precisa ir trabalhar de manhã, e aí ela deixa o bebê em casa. Ela deixa o bebê com a babá, ela deixa o bebê com a mãe dela, não interessa. Ela deixa o bebê de manhã. E esse bebê fica chorando. Por quê? Porque quer mamãe, né? É o meu lar, é o meu primeiro contato com o mundo. Na cabeça da mãe, tudo bem, eu estou saindo para trabalhar e para trazer o melhor para ele poder ir para uma escola, para uma faculdade, para alimentação, o melhor para o meu filho.
Na cabeça da criança, aquilo pode ser abandono. Olha que coisa louca. Então, às vezes, a gente culpa os pais por tudo e é o comportamento deles, assim, que traz uma percepção para a gente diferente, tá? E aí, o que que acontece com isso? A criança que sentiu um abandono, né? Imagina que fosse uma menina. E aí ela sentiu ali que a mãe deixava para ir para o trabalho, ela sentiu uma sensação de abandono. Quando ela cresce, aquela melhor amiga que ela gosta tanto começa a conversar com outra coleguinha e ela já fica morrendo de ciúmes e inquieta. Por quê? Ela está com medo de ser abandonada. O namorado, quando ela está um pouco maior, sofre com muitos ciúmes, com uma sensação de blitz o tempo todo. Ela está olhando o celular dele, ela está olhando a roupa dele. Tem cabelo, tem marca de batom, tem não sei o quê. Meu Deus, o que que essa menina tem? Ela tem um trauma, ela tem um bloqueio, ela tem uma ferida emocional ali dentro dela, que foi aprendido lá na infância, que as pessoas que eu amo muito me abandonam, porque eu fiquei com o sentimento que minha mãe me abandonou quando ela ia ao trabalho. Entenderam, meus amores, como que o cérebro é complexo? Agora, imagina aquelas situações onde os pais realmente pisaram na jaca com a gente, que são muitas, porque ninguém é perfeito, né? E o sistema é defeituoso desde o início, é estrutural, deixa lá no berço que tem que aprender chorando, né? Não elogia não que a criança vai ficar mal acostumada, vai ficar defeituosa, é ou não é? Né? Os pais aprenderam a ser rígidos, os pais aprenderam a criar com uma certa dureza para que a gente tomasse, né, uma musculatura aí emocional. Então, vamos falar como que a mãe influencia a nossa vida adulta? Vamos lá? Ó, hoje nós vamos focar na mãe, tá, gente? O pai é um pouco diferente dentro da psicologia, porque a mãe é espelhado e o pai é a busca da gente. Não precisam entender nada do que eu falei aqui agora. A gente faz isso na prática aqui dentro do Pacificando a cada aula que a gente tem, tá bom? Mas hoje nós vamos tratar mãe. Tá bom, meninos? Tá bom, poderosa da minha vida? Pois é, vamos lá. Ó, primeiro, quero que vocês entendam que existem algumas feridas emocionais que são comuns para todos os seres humanos, porque o cérebro humano é sistêmico que funciona da mesma forma. Então, funciona para mim, para você, para sua mãe, para seu pai, para a Oprah, o presidente dos Estados Unidos, enfim, funciona para todo ser vivo, todo ser humano, na verdade. E aí, essas feridas são, por exemplo, abandono, como eu comentei aqui agora, mas a gente vai aprofundar um pouco nisso. O que acontece quando uma mãe ela critica uma criança, por exemplo? Vamos começar pela crítica. Quem aí era muito criticado pela mãe? Você não faz nada direito, você não presta, você faz tudo pelas metades, você está montado na preguiça. Na sua idade, essa é outra comparação. Então, assim, as críticas, críticas, críticas. Você é burra, você é boba, você é chata, você é porca. Que mais, gente? Que as mães têm mania de falar assim, fácil. Quem aí foi criticado pelas mames, me conta. E eu vou contar para vocês o que acontece quando você passa pela crítica ali. A crítica, ela acorda dentro de você uma ferida chamada rejeição. O que é rejeição? É um desprezo. Eu sinto que minha mãe me despreza porque eu não estou fazendo igual ela quer que eu faça. Eu não estou sendo aquilo que ela queria que eu fosse. E aí, quando eu tenho esse sentimento de desprezo, eu sinto que eu estou sendo reprovada, eu não sou boa o suficiente, eu não sou competente, eu não sou o suficiente. Está sempre faltando alguma coisa, eu não tenho valor. Né? Crítica é um exemplo. Então, assim, rejeição, no geral, a mãe ignora, às vezes a mãe assim, gosta mais de um filho que de outro, e aí fica muito explícito isso, acorda a rejeição. A mãe que ignora, acorda a rejeição. Sabe a mãe que congela? A criança fez uma arte, e aí o que essa mãe faz? Ela simplesmente ignora a criança o dia inteiro. Aí a criança fica querendo atenção, fica chamando por atenção, e a mãe não faz absolutamente nada para a criança. Então, assim, aquela mãe que congela a criança. Isso também é rejeição. Quando você passa por esse tipo de coisa na sua infância, você cresce se sentindo
incompetente, sem valor, você não consegue acreditar em você. Sabe quando as pessoas dizem para você assim, fulana, você é tão isso, você é tão inteligente, você é tão esperta, tão bem relacionada, sabe? Você consegue conversar bem com as pessoas e tá certo. Aí você agradece, mas aquilo não te tocou, parece que não é de você que a pessoa está falando, você não sente aquilo dentro de você. Pois é, essa sensação de não ter valor, ela vem aí da rejeição na infância. E pode ser do pai ou da mãe, mas hoje a gente está falando da mãe, tá? E, e aí, o que acontece? Você vai trabalhar e chega lá no trabalho, o que acontece quando chega no trabalho? Hum? Seu chefe espelha sua mãe. Tudo que vai fazer que você acha que não está assim, né? Você não fez aquela perfeição, porque o perfeito não existe, existe o aperfeiçoamento. Você já começa a sentir que vai ser mandada embora, que não é tão boa assim, que se tiver uma promoção não vai ser para você. E aí muitas vezes você até estuda, prepara, é dedicada, mas você nunca consegue alcançar um patamar profissional que te agrada. Por quê? Porque o galgar de degraus que a gente faz na vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja ali nas finanças, não importa. O galgar do degrau, ou seja, subir dali, ela só acontece conforme o seu sentimento de merecimento, de capacidade. Quando você acha que você não pode, quando você acha que você não merece, não é para mim, é muito para mim, é demais para mim, é caro demais, é de qualidade demais, você vai se sabotar. Você vai se sabotar inconscientemente. E quem aí conhece alguém que você fala assim, gente, fulano é tão inteligente, fulano é tão gente boa, fulano é tão relacionado, consegue, né, se comportar bem e tal. E por que ele não conquista mais? Por que ele não avança mais? Por que ele está naquele lugarzinho ali? E às vezes esse fulano é você, né? Por quê? Porque dentro de você tem marcas lá da sua infância que estão bloqueando o seu futuro. Olha que coisa louca. Tem uma frase que diz: faça as pazes com o seu passado ou ele vai destruir o seu futuro. E aí eu não estou falando para você lembrar, não, que às vezes você não lembra mesmo. Mas o inconsciente fica bombando aí. O inconsciente está, né, te bocoitando, te sabotando, quebrando suas perninhas. E você não sabe o que está acontecendo. Agora há pouco eu fiz uma entrevista, né, um episódio ao vivo do Pacificando, que daqui a pouco vai ao ar para vocês, entrevistando uma das minhas alunas, né, uma das minhas clientes. E aí, o que acontece? Ela tinha essa vida travada. Ela tinha essa vida que, não importa o tamanho do esforço que eu faça, o resultado nunca é proporcional. E aí, onde que ela trabalhou? No currículo? No futuro? Não, lá no passado. Né? Lá no passado. Eu vou falar com vocês como que a gente faz essa quebra aí desses bloqueios do passado, tá? Vamos voltar então. Mãe que fez comparação, né? Que fazia, sua prima tem uma letra mais bonita que a sua. Sua irmã é mais caprichosa que você. Ou seja, comparações. O filho do patrão, a filha da vizinha, ou seja, comparações com outras crianças, colocando você no lugar menor, também vai te causar esse sentimento de incapacidade, de falta de potencial para as coisas. Agora imagina o seguinte, que aí dentro, né, do seu lar você tem uma mãe que é o contrário, aquela mãe que incentiva, aquela mãe que está ali coladinho, aquela mãe que está sempre ajudando, e você tropeça e cai, ela fala: levanta, minha filha, tenta de novo. Os erros são apenas tentativas que vão aprimorando a gente, não é você. Porque a mãe, quando ela xinga quando você erra, você entende que você é o erro. Mas essa mãe que incentiva, não. Então, entende como que a mãe tem um poder na vida da gente? Se ela nos incentivou, se ela nos motivou, se ela nos colocou para frente, a vida reflete isso.
A gente consegue ir com confiança, né? Com vontade, com motivação. Agora, se nós sempre formos criticados, mesmo que a gente tenha vontade, a gente acaba se sabotando e caindo no lugar que a gente não entende por que aquilo acontece. Mães que abandonam, mãe que foi embora, e aqui a gente está falando de mãe biológica. Mãe que foi embora, mãe que deixou com outra pessoa, mãe que não sei o que lá, mãe que não pôde criar, mãe que não teve condições e deixou com uma família que era mais rica, que era mais de poder aquisitivo melhor, para que o filho realmente tivesse uma vida melhor. Gera a ferida do abandono, né? E esse abandono vai fazer com que você esteja sempre apreensiva. Sabe aquela pessoa apreensiva? Tá com medo de a fatura do cartão ultrapassar a quantidade que ela pode pagar, sendo que ela já controlou quanto que ela colocou ali, quanto que ela gastou. Ela tá sempre com medo do parceiro ir embora por algum motivo, encontrar alguém melhor, sei lá. Tá sempre apreensiva, medo de ser mandada embora, aquela apreensão. Normalmente são pessoas muito ansiosas, porque ansiosa é o medo do futuro, né? O medo do que pode acontecer de ruim comigo. São pessoas que evoluem para crise de ansiedade, são pessoas que evoluem até para crise de depressão, por causa de uma ferida na infância, por causa de uma ferida de abandono. E muitas vezes, como eu comentei com vocês no caso aí da mãe que vai para o trabalho e o filho fica lá chorando, tem outras situações que não são abandono mesmo, né, de não terem sido criados juntos, mas que a criança interpretou como abandono. Você pode, por exemplo, esquecer o seu filho trancado no banheiro, e aí, depois de um certo tempo, ele vai sentir, isso vai refletir na vida adulta dele como abandono. Parece complicado, né, gente? Parece que tudo vai gerar trauma na gente. Não é bem assim, não. Mas, por um lado, qualquer coisa também pode gerar os traumas, sim, de infância e traumas de esses bloqueios emocionais. Ok? Mãe que humilhavam. Sabe aquelas mães que batiam nos filhos e aí ainda ficava contando para a amiga assim: Ô fulana, fala para a filha, ô fulana, conta para minha amiga aqui, ó, Maria, como que você fez hoje? O que você apanhou hoje? Mostra as marcas para ela. Tem mãe que faz isso. Tem mãe que fez isso. Tem gente que passou por isso. Se você é essa pessoa e quiser falar para mim, pode colocar aí no chat eu. O que acontece quando você passa por esse tipo de humilhação? Às vezes jogar as coisas no chão e falar para a criança pegar. Gente, isso tudo é a criança ferida da mãe. Né? Ela também passou por coisas na infância dela que causaram essas dores nela. Então, assim, somos vítimas de vítimas. Não estou aqui apontando o dedinho e julgando ninguém. Mas você cresceu, minha poderosa. Você está aqui comigo, não está? Então, é responsabilidade sua se livrar dessa lixaiada toda e ser a mulher puta que pariu que você nasceu para ser. Poderosa, maravilhosa, dona do seu nariz, né? Uma mulher que sente que é capaz, que sente que tem valor, que não fica enfiada em qualquer emprego, que não fica enfiada em qualquer relacionamento, que não se contenta com pouca coisa. É sua responsabilidade conquistar essa pessoa que está aí dentro de você. Então, aquela mãe que te humilhou, que não sei o quê, que bateu e pediu para você mostrar as marquinhas na escola, para a professora, né, ou para a vizinha, aquilo gerou uma ferida na criança. Né? Uma ferida de que eu não presto. Ninguém vai me dar valor, ninguém vai me querer. Por que vocês acham que tem mulheres aí dentro de relacionamentos muito ruins que não querem abrir mão deles? Porque elas não se sentem merecedoras do melhor, elas não se sentem capazes de ter alguém melhor que aquele. Então, melhor ficar com aquele. Estão entendendo como que a mãe influencia na carreira de vocês? E também na autoestima? Na autoconfiança? Estão compreendendo? Muito bem. Traição. Sabe quando sua mãe falou assim, filho, vamos ali tomar um sorvete? Aí você sai toda feliz para tomar um sorvetinho. Aí quando você chega lá, não é sorvete não, é vacina. Quem nunca passou por isso? É uma mentirinha inocente que os pais fazem, mas que no fundo a criança coloca aquilo como um rompimento.
Eu não posso confiar neles, eles vão me enganar. Eu não posso confiar neles, eles vão me ludibriar. Eu não posso acreditar quando eles me oferecem algo bom, porque esse algo bom não é tão bom assim. E se o filho não acredita nos pais, você acha que eles vão acreditar em alguém lá fora? Mas não vão mesmo. Porque o referencial de aprendizado deles, eu comentei aqui no início, é onde? É dentro do próprio lar. É ali que o CDzinho virgem começa a ter formato. É ali que a nossa personalidade nasce. Vocês sabiam que a nossa personalidade não são nossa essência? Não são quem nós somos? A nossa essência é aquilo que a gente trouxe lá do outro lado. A criancinha, às vezes, já é irritadinha, né? Às vezes a outra é calminha. Aquilo é sua essência. Já trouxe do outro lado. Agora, a personalidade é aquilo que a gente molda para sobreviver ao mundo. E a gente molda conforme esse CDzinho virgem aí. E aí vai acontecendo as coisas lá no nosso ambiente. E a gente vai se moldando para não sofrer lá fora, né? E a gente vai se moldando muitas vezes de forma muito incorreta, né? Não se sentindo merecedor, não se sentindo capaz, não se sentindo valiosa, valioso. Então, a personalidade não é quem você é. A personalidade é uma máscara que você criou para não sofrer no mundo. E você só consegue conectar com as pessoas que são verdadeiras, com o emprego que é sua missão, com o dinheiro influído, quando você está na sua essência, quando você já teve capacidade de tirar essas casquinhas que são a sua máscara e colocar de lado. E aí, quando você vem ali de um lar onde a mãe, né, falou que ia te levar para um lugar e levou no outro, e você errou, ela esfregou um pano na sua cara, ou seja, alguma coisa do tipo, que gerou algum tipo de humilhação. Se você se sentir humilhado, tá? Porque às vezes a criança não sente, e aí vida que segue. É isso que eu falei no início. É muito da percepção da criança. Às vezes os pais não estavam com a menor intenção de criar um bloqueio, e a criança internaliza como bloqueio, e às vezes é o contrário. Entendem? Pois é, muito bem, muito bem. Sigamos aqui. Sentimento de injustiça. Sabe aquela mãe que não defendia os filhos? Assim, aí vem um vizinho e conta uma conversa meio atravessada, e aí a mãe já cai batendo, já cai xingando, e ela não ouviu os filhos, ela não ouviu a versão deles. Não interessa para ela. Caguei, sabe? Quando uma mãe faz isso, se você passou por isso com sua mãe, você fica com o sentimento de que ninguém me defende. Minha mãe não me defendeu. Ninguém me defende. E quando isso acontece, você tende a não fazer isso por você também. E aí você cria aquele adulto que cai em golpe à toa, que é sempre o bobão, que é o último a saber das coisas. Porque você fica naquela coisa de. Gente, o que a mãe fez com a gente vai repetir. É simples assim. A gente vai repetir. A gente aprende. Se a mãe nos demonstrou muito amor, nós vamos nos amar. Não importa como está o cabelo, como está a unha, não importa se está empregado, desempregado, não importa. Você vai sentir amor por você, porque você aprendeu a se amar. Se a mãe não amou, ou melhor, se você não sentiu que havia um amor incondicional ali de proteção, de mim, de aconchego, não importa se sua unha foi feita há 12 horas, se sua conta está gorda, se o seu trabalho, assim, você é chefe lá no seu trabalho, alguma coisa dentro de você não vai te deixar sentir aquele amor genuíno pela sua pessoa. Até que você faça a cura de paz. Até que você cure essas feridas dentro de você. Entendem? E o mundo vai nos devolvendo aquilo que a gente se dá. Ah, eu não acho que eu sou tão valiosa assim, não. É o mundo na sua cara. Realmente, né? Não. E aí fica com aquela sensação de que, tá vendo? Eu sabia que eu não era isso, estão esfregando na minha cara. Não, no momento que você achar que é, o mundo te esfrega o contrário. É porque tudo é energia, é vibração. Eu não vou entrar em coisa técnica aqui, porque eu quero que vocês entendam esse conteúdo. Mas a gente não funciona só ali no mental, no querer, no racional. A gente eleva uma energia
E essa energia conecta com outras pessoas. E isso acontece em tudo. Por exemplo, o tom da minha voz poderia ser assim: gente, aqui, vocês que chegaram, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo. Ou seja, eu ia ter uma energia muito baixa, conecta com poucas pessoas. Vocês vão dormir se eu fizer isso. Tudo é energia, o tom de voz é energia, o jeito que eu ando, o jeito que eu me posiciono é energia. Mas a gente não aprende isso aqui, a gente aprende lá na infância. E eu era assim, mas não era mesmo. Não era mesmo. Alguns de vocês já conhecem a minha história. Outros vão conhecer em breve, porque eu tenho a missão de gravar um super vídeo contando toda a minha história e postar no YouTube para vocês verem como que às vezes a porca torce o rabo, mas lá no final tudo dá certo, né? Então, falando dessa mãezinha aí, né, que gerou a sensação de humilhação, de rejeição, né, de abandono, de injustiça e tudo mais, né, para que vocês compreendam qual que é o papel da mãe. Você que é mãe, você tem um poder tão grande nas suas mãos, mas não coloque isso como culpa, não coloque isso como uma responsabilidade pesada e insustentável, porque você vai errar. E você pode fazer uma universidade de como ser pai, de como ser mãe, que você vai errar. Mas, quanto mais você aprende isso aqui, mais você tem a possibilidade de errar menos com seus filhos. Então, assim, quem está aqui que teve zica com os pais, né, que teve algum problema na relação com a mãe ou com o pai, coloca para mim aí, por gentileza. Não eram meus pais biológicos, criticavam demais, comparavam demais. Lá em casa era uma brigaiada, lar desarmônico, bebiam, fumavam, jogavam, não davam atenção por causa disso. Enfim, lar disfuncional, que é o lar mais comum. Passou por alguma coisa desse tipo, coloca aí para mim. Que vocês têm bloqueios que impedem vocês de prosperar, que impedem vocês de ter uma relação onde vocês se sintam amadas e realmente valorizadas. Não estou falando que o outro não está carregando água na peneira para você. Eu estou falando que às vezes o outro está, mas você não está sentindo nada com isso, que é mais doloroso. Às vezes, a dor é exatamente não conseguir sentir amor do outro. Eu atendi uma cliente que ela tem essa coisa de sempre ter alguém muito apaixonado, exageradamente apaixonado por ela, fazendo serenata, etc e tal. E aí, ela não sente nada. Ela nunca conseguiu sentir que era amor mesmo. Eu estou sendo amada aqui nessa relação. Tá vendo? O problema é na gente, o problema é sempre em você. Eu sempre digo, do eu leva que é teu. Cristina vivia em um lar disfuncional, pais distantes e frios. Pois é, Cristina, você deve estar se conectando muito com o que eu estou falando aqui. Né? Do meu coraçãozinho para o seu coraçãozinho. Porque os pais, meus amores, eu sei que a gente não quer que seja assim, a gente quer idolatrar, dizer que eles são maravilhosos, ou então só esquecer que não foi tão bom como a gente esperava e deixar lá atrás. Mas se você não conseguir corrigir essas disfunções emocionais dentro da relação com seus pais, não tem o que aconteça na sua vida que vai te trazer sensação de realização. Por quê? Porque a relação que eles tiveram comigo me faz me sentir desconfortável comigo mesmo. E aí, onde eu vou no mundo, eu levo esse desconforto. Eu posso estar no paraíso, o desconforto está em mim, levei. Entendem? Eu sei o papel da mãe, eu sei que muitas vezes você não quer falar dessas coisas, né? Não quer falar mal da sua mãe, mas eu sei que dói. E eu sei que se você não curar, você não vai para frente. Você trabalha, trabalha e não tem grana. Você dedica, dedica, dedica e toma chifre. É doloroso, gente. E aqui, né, esses vieses têm a ver com o pai e com a mãe. Aqui eu separo muito bem o que é do pai e o que é da mãe. Porque o que acontece? Eu copio aquilo que minha mãe fazia. Por isso que a gente fala assim, antes de se casar com uma menina, com uma moça, vá lá na casa dela e conheça a mãe dela. Gente, é verdade, ela vai tender a repetir o que a mãe dela foi. Não é 100%, porque cada ser é único, né? A fonte criadora,
caprichou. Mais de 8 bilhões de digitais diferentes, pessoas diferentes. Maravilhoso, né? Mas vai copiar muito, porque o nosso aprendizado ali no CDzinho virgem é lá dentro. E a gente copia a mãe e arruma um parceiro parecido com o nosso pai. Quem aí casaria com o pai e coloca, com um cara igual o pai, coloca para mim no chat? Eu. Não, melhor. Quem aí não... Agora eu vou colocar fogo nisso aqui. Quem aí não casaria com alguém igual ao pai, coloca eu para mim no chat. Polêmica, polêmica, polêmica. Quem não casaria? Nem de jeito nenhum que eu casaria com alguém igual ao meu pai. A gente tende a refletir o nosso parceiro no pai. E, gente, a gente luta muito para não fazer isso. E aí parece que não é. Mas aí os problemas chegam. E as dificuldades. E os obstáculos da relação, do casamento, do namoro, do noivado. E quando você assusta, tá lá. Ser casada com o bendito do seu pai sem perceber. A menos que você faça a cura de paz. E aí vocês vão compreender como que o inconsciente funciona. Que vocês nem precisam compreender, vocês só precisam curar mesmo e seguir a vida de vocês. Vai ser feliz, mulherada poderosa da minha vida. Entendeu? Então, assim, a gente copia a mamãe e arruma o nosso papai como companheiro. Fui abandonada pelo meu pai, sem rejeição. Ixi, você vai sentir isso nos seus relacionamentos. Você procura sem querer, inconscientemente. 5% do nosso cérebro é consciente, eu tomo decisão com a mente. O resto é inconsciente, ele toma automaticamente. Então, lá vai. Para a água abaixo, para o rio abaixo, para a ladeira abaixo. Para vocês terem uma ideia de como funciona. Os hábitos na vida da gente, escovar os dentes. Quantas vezes a gente escova os dentes e nem presta atenção em como funcionou? É assim quando você, né, nas outras áreas da vida também. Seu cérebro coloca muita coisa no automático, quase tudo. E aí esse automático, ele vai te beneficiar se a sua mãe foi uma pessoa que te passou afeto, te passou acolhimento, reconheceu, mesmo os seus erros, mesmo se o que ela não foi perfeita, viu, gente? Não tô falando de perfeição, não teve. Mas assim, se ela foi aquela pessoa mais companheira, ouviu o que você tinha para dizer antes de te dar uma surra, antes de te dar uma represália ali, né, um xingamento, de preferência que ela não tenha te surrado, por isso que eu fiquei meio vagando aqui, que realmente surrar não é nada bom, é uma invasão do seu corpo e você aprende a não dizer não. Olha que coisa louca. Pessoas que choram porque não conseguem dizer não. Tiveram de alguma forma seu espaço invadido. Às vezes o espaço físico numa surra, às vezes o espaço mesmo. Sentiu que não tinha espaço. Elas têm dificuldade de dizer não e pôr limites, porque elas não aprenderam, não respeitaram os limites delas. Fichas caindo? Downloads sendo realizados aí? Falem para mim. Né? Então é isso, eu quero que vocês compreendam isso. A mãe da gente influencia na carreira, no relacionamento, na grana que eu recebo, na personalidade que eu tenho ali, na minha autoconfiança, quando ela me elogiou, quando ela me reconheceu, quando eu me senti amada por ela, quando eu me senti aceita por ela, independente do que eu errava. Aí eu tenho esse equilíbrio nessas áreas. Agora, quando eu senti o contrário, quando eu senti que eu não podia errar, que era muita crítica, era muita comparação, eu me senti reprovada por esse ser que foi a minha mãe, essa representação divina, e aí as minhas áreas começam a ter travas, a ter bloqueios, a ter buracos, que eu caio ali, né? E aí eu vivo andando em círculos e não sei o que está acontecendo. Ficou claro isso para vocês? O poder dessa mãe? E, gente, não é para vocês chegarem na casa de vocês, enfiar o dedinho de vocês no nariz da mãe de vocês e falar assim: tudo que eu sou é por sua culpa. Você acha que se ela soubesse disso, ela teria feito isso? Óbvio que não. Ela só repetiu o padrão. Deixa o menino chorando no berço, né? Ele fica manhoso. Não elogia, não, senão fica mal acostumado. Ela só seguiu o padrão, ela aprendeu isso aí. Né?
Se você não bater nele agora, ele vai bater em você quando ele for adulto. Era só seguir o padrão. Sua avó seguiu o padrão. Sua bisavó seguiu o padrão. O problema é estrutural. A ancestralidade está fazendo isso há anos. Mas você que está aqui comigo, a partir deste momento, que você tem esse conhecimento, que essas pequenas, grandes coisas da infância mudam o futuro de uma pessoa e, consequentemente, do ambiente dela e, consequentemente, do mundo, você já tem a consciência, querido. Não é? Você tem a consciência para fazer diferente. Você tem a consciência para tentar se policiar. Não estou falando que vai conseguir, não, porque comanda o cérebro inconsciente. Até que você faça uma faxina emocional, você é governada por ele. E quando você fizer a faxina, você também é governada por ele. Só que como ele vai estar limpo dessa sujeira toda, dessa lixaiada de infância, ele vai tomar decisões automáticas que te beneficiem. É o que eu chamo de alavancas emocionais. A pessoa parece que nasceu com a bunda virada para a lua. Tudo que ela põe a mão dá certo. Pronto, alavancas emocionais. A pessoa veio de um lar estruturado. Mas se você não veio de um lado estruturado, minha linda que está aqui comigo, você não é um caso perdido, não. Dá para consertar. Exige um pouco de dedicação, muito de dedicação, mas dá para consertar. Tá bom? Entendido como a mãe influencia aí a nossa carreira e a nossa autoestima até hoje, depois de adultos? Entenderam que a mãe é um canal divino? A mãe biológica? Quem te criou foi maravilhoso, né? Se você não foi criada pela mãe biológica, né? Te acolheu, te deu aí todo um respaldo material e físico, emocional, e foi maravilhoso, mas você não deve nunca ignorar a sua mãe biológica, o seu pai biológico, porque tudo que você é, você deve a eles, tá bom? Dúvidas, por gentileza, coloquem para mim aí no chat se brotou alguma minhoquinha nessa cabecinha poderosa minha. Me conte, por gentileza, para eu ajudar você a resolver. O que eu falei para vocês aqui hoje, muitas vezes vocês passam vidas sem saber. Quantas pessoas já morreram e não souberam disso? Quantos pais precisavam demais ouvir isso? Quantos filhos não ouviram isso e passaram a vida inteira se sentindo vítimas e não souberam onde mexer, que parafuso apertar? Pois é. Então, compartilhe esse conteúdo. Isso aqui é uma mentoria gratuita, gente. Tem gente que paga caro para saber isso. A mentoria que está chegando aí de graça. Se se chegou para você, saiba que não existe o acaso, né? Sintonia, sincronia. Então aproveite isso e compartilhe com pessoas para que vocês possam ajudar outras pessoas a tomarem consciência de por que alguma área da vida dela tá dando merda. Porque problemas todos temos, mas problema o tempo todo ninguém merece. Viver de esperança cansa. Aquela coisa de sempre esperando que vai melhorar e nunca melhora. Não é? Pois é. Então tá, desculpa eu ficar lavando a cara de vocês aí. Isso aqui é uma surra amorosa, né? É um tapa na cara aí amoroso. E eu só quero ver vocês bem demais. Eu quero ver vocês realizados, como eu fiz a entrevista agora há pouco, né? E com uma das minhas alunas, das minhas clientes. E, ai, é maravilhoso ver as pessoas se transformando. Ok? Lembre-se de uma coisa: aquilo que você sente determina como você vive. Mas você só vai mudar isso que você sente fazendo uma faxina. É a melhor forma. Faxinando aí as suas emoções dolorosas, suas emoções sofridas. E lembre-se de mais uma coisa: a cura de paz cura a sua vida. Curou a minha vida. A cura de paz curou a minha vida.